Do you speak English? Essa é a pergunta, uma das mais famosas do inglês, né? Depois de What's your name? Where are you from? Né? Ou enfim, é uma pergunta um pouco temida por quem está estudando inglês ou praticando, porque a gente sempre fica com aquele medo, né, de ser julgado, ou tipo, eu não falo de verdade inglês. Esse é um assunto para outro dia, mas eu comecei o vídeo com essa pergunta para falar sobre dois tipos de verbos que são muito importantes, e vai ser um vídeo bem curtinho hoje para exemplificar esses tipos de verbos. No português, a gente tem, cada verbo ele tem 1000 formas diferentes, a gente sabe, né? Por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Então, e esse é só o presente do infinitivo, do indicativo, né? Do português, do verbo falar. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, enfim, o futuro do indicativo, o futuro do subjuntivo, enfim, o passado o pretérito do subjuntivo. Já cansou, né? No inglês, no entanto, os verbos eles têm 3, 4, se a gente forçar muito, 5 formas só. Então, em vez de ter que estudar 72 formas, né, que seria o português, se tu precisar aprender, né, todos os tempos verbais mais usados, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, no inglês não. No inglês tu tem o verbo no presente, no passado simples, no particípio, né? E tu tem outros verbos que te ajudam nessa conjugação. Então, na frase do you speak English, geralmente o professor pergunta, qual é a tradução de do, né? Então, vamos lá. Do you speak English, né? Nessa frase aqui, qual que é a tradução de do? Bom, não tem tradução, professor. Olha, vamos fazer um teste. Olha a mágica. E se eu mudar esse do para did you speak English? O que acontece? Vamos lá, vamos voltar aqui para o do. Do you speak English seria você fala inglês, seria uma pergunta no presente, né? E o did you, olha a habilidade aqui, did you speak English é a frase no passado. Você falou inglês ou você falava inglês, né? Então, esse tipo de verbo aqui que está no cartão branco é o que a gente chama de verbo de ação. O que é isso, né? Ele é um verbo que indica uma ação, assim como os verbos no português, né? Agora, esse verbo aqui, did ou do, né? Ou a gente pode trocar ainda para will you speak English, que a frase ficaria no futuro, você vai falar inglês. Esses verbos aqui são os verbos auxiliares, ou são os verbos que ajudam, digamos assim, na conjugação. Então, em vez de ter 72 formas, eu tenho 3 formas desse verbo aqui. Speak, spoke, spoken, que é um tópico para um próximo vídeo, né? E temos esses verbos aqui para ajudar nessa conjugação. Do you speak? Você fala. Did you speak? Você falou. Will you speak? Você vai falar? Would you speak? Você falaria? Então, esses verbos aqui do cartão amarelo são os verbos que a gente chama de verbos auxiliares, ou verbos de modo, certo? Tu começar a entender que o inglês funciona com verbos auxiliares, verbos de modo e verbos de ação na conjugação, vai te ajudar muito, né? E é justamente sobre isso que a gente estava falando quando a gente fez um post na semana passada sobre o inglês ser como um sistema, porque esse aqui a gente pode dizer, entre aspas, que é o sistema de conjugação do inglês. E quando tu começa a entender isso, tu percebe que tem outros verbos como should, né, que é o deveria, o devia, enfim. Claro que tradução é sempre meio arriscado, porque nem sempre a tradução literal é útil, né, às vezes ela mais vai confundir do que te ajudar. Mas enfim, eu só estou traduzindo para facilitar aqui para quem não tem experiência com o inglês, né. Mas enfim, entender o inglês como um sistema diferente vai parar de tentar, que tu vai fazer com que você pare de tentar traduzir o verbo do, por exemplo, quando entre aspas ele não tem tradução. Então entender que ele é um sistema diferente, que nesse caso aqui o verbo do está conjugando esse verbo aqui, o verbo speak, ou se eu mudasse para o verbo write, do you write emails for your work, né? Você escreve e-mails para o seu trabalho, e se eu mudar para did you write, você escreveu e-mails, né, para o seu trabalho, enfim. Então o vídeo de hoje é sobre verbos de ação e verbos auxiliares, né? A gente sempre, nas pessoas que buscam, né, as nossas aulas, uma das primeiras aulas que a gente dá é uma aula de sistema geral do inglês. Por quê? Porque entendendo esses componentes, entendendo as causas e as consequências, né, do idioma, o porquê que o verbo do tá ali, o que ele quer dizer, qual que é a função dele,
vai ficar mais fácil de tu operar com ele. Da mesma forma que se tu entender, né, como não precisa entender necessariamente todos os detalhes técnicos de como a embreagem de um carro funciona, mas entender que ela funciona e o que acontece se eu não usar ela, né, é muito importante, porque senão a gente começa a ter usos complicados, né, com o nosso carro. Enfim, o vídeo ficou um pouco mais comprido do que o planejado, mas é isso, tá? Deixa seu comentário aí, se foi útil para você ou não, né? E se você tem alguma dúvida, por favor, comenta aí. A gente vai fazer vídeos na sequência, né? Tem outros professores que estão começando a trabalhar com a gente, então a gente, né, tá desenvolvendo esse conteúdo, mas a nossa intenção com esse canal é ajudar, né? Ajudar você com as suas dúvidas. Se tiver qualquer dúvida, pode botar aí nos comentários. Se quiser, puder enviar esse vídeo para quem está começando a estudar inglês e está meio perdido, fica à vontade também, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. See you later, alligator. Eu falo... Não, parei. Explico o meu sotaque carioca no próximo vídeo.